Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, ou melhor, Efésios capítulo 6, versículo 4 em especial. E nós vamos falar sobre a disciplina da paternidade. Disciplina da paternidade. Por que o termo disciplina? Disciplina nos faz pensar em exercício, nos faz pensar em continuidade, nos faz pensar em práticas que exigem esforço, que nós não podemos desenvolvê-las sem dedicação. E a paternidade é uma delas. Os pais precisam de disciplina para que possam ser bons pais. Quando você começou a sua carreira de pai? Você se lembra dessa data? Ou você é aquele pai que sente vergonha porque não lembra da data do nascimento do seu primeiro filho? Ah, agora eu queria ouvir a esposa falar assim, fala aí quando é que nasceu o primeiro filho, para ver se responde certinho a data, né? Eu comecei nessa carreira no dia 5 de maio de 2000. E eu me lembro bem, foi uma sexta-feira. Você consegue lembrar assim da descrição daquele dia? Eu me lembro que eu e minha esposa fomos até o médico que atendia, o ginecologista, obstetra, e nós fomos para uma consulta, mas já estávamos andando com o carro sempre preparado para uma emergência. Naquela semana especialmente, já estávamos com o carro ali com as coisas para, se fosse necessário, ir para a maternidade. Naquele dia, pela manhã, sexta-feira, bem cedinho, nós fomos até lá então, e ele disse, olha, vocês não podem esperar mais, porque nós estávamos esperando pelo parto normal, né? Minha esposa queria, e nós estávamos empenhados nisso, só que a menina não queria nascer, né? Estava assim, sossegado, de boa, porque sair daqui, né? E assim, ele falou, vocês vão agora, não dá para esperar mais, para a maternidade. E aí fomos. E aí naquela sexta-feira, por volta do meio-dia, nasceu então a nossa filha. E assim começou a minha carreira da disciplina da paternidade. Você se lembra de detalhes assim? E o que tem marcado a sua vida? O que marcou a sua vida até hoje? Eu espero que a sua resposta, aí para qualquer um de nós aqui, seja que a data da conversão seja a sua data marcante da sua vida, o seu novo nascimento. Mas tirando a sua conversão, que permitiu a você um relacionamento com Deus, que mudou o seu modo de viver, quais são as outras datas que foram tão marcantes para você, que são históricas para você? Tomara que não seja 4 de julho de 2012, o dia que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Tomara que seja outras coisas, como o seu casamento, como o nascimento do seu filho, da sua filha, e coisas assim. Porque isso realmente é importante. Isso realmente deve marcar a sua vida. Será que esses são os seus valores? Nós vimos então já nesse mês, especialmente da primeira vez que falamos sobre o tema de família, que Deus tem um padrão para a família. Deus tem um padrão para o casamento. Esse padrão pode ser bem resumido lá em Gênesis 2:24, quando ele diz que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ali nós encontramos o padrão de Deus para o casamento. Um relacionamento monogâmico, um homem e uma mulher, heterossexual, homem e mulher, permanente, que deve se unir então até o fim de sua vida, e um ambiente de companheirismo. É nesse tipo de ambiente que as crianças, os filhos, devem ser educados. É nesse tipo de ambiente, ou seja, com um pai, com uma mãe, que são fiéis uns aos outros, que adoram o Senhor, que filhos devem ser treinados para a vida, levados à adoração ao Senhor. Esse é o padrão. Talvez você não esteja vivenciando esse padrão por algumas questões da vida. Talvez você seja o único convertido no seu lar, mas você pode influenciar o seu filho. Talvez você não tenha o seu esposo ou a sua esposa que caminhe com você em Cristo, mas você pode fazer diferença na vida do seu filho. Esse é o tipo de ambiente que nós devemos cultivar e sonhar com eles. Também devemos nos lembrar que você sendo um pai, você não vai deixar, você não tem como deixar de influenciar a vida do seu filho. Ou você vai fazer isso de forma positiva, ou você vai fazer isso de forma negativa. Ou você vai
encorajar o seu filho para o caminho que ele deve andar, com o seu exemplo de vida, com a sua maneira de se relacionar com Deus, ou você vai irritar seu filho, vai provocá-lo a ira, vai trazer problemas para ele, porque você não tem como ser neutro como um pai cristão. Que caminho você está seguindo? Por onde você está indo? O nosso versículo é Efésios 6, versículo 4, e vamos usá-lo para pensar sobre a disciplina da paternidade. Diz assim o texto: Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Todo pai deve exercitar a sua disciplina da paternidade visando a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da tua graça sobre nós. Nós precisamos dos seus ensinamentos. Nós precisamos que o Senhor nos capacite para vivermos para a tua glória. Nós precisamos do Senhor para que as nossas casas, os nossos lares, vivam para a tua glória, que vivam em obediência ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos lares que temos aqui, que compõem essa igreja. Obrigado por todos os pais, em especial, que têm exercido essa disciplina da paternidade, buscando a excelência no Senhor. Mas também pedimos, ó Deus, por todos aqueles que têm tido dificuldades nessa área. Que a tua palavra nos ajude a nos avaliarmos, que a tua palavra nos ajude como igreja, a abençoarmos uns aos outros. Que esposas, que mães contribuam com o papel dos seus maridos. Que os filhos também ajudem os seus próprios filhos, os seus pais a andarem em bom relacionamento com eles. Que as famílias possam ser edificadas juntas para a glória do Senhor. Nos ajude, Pai, assim oramos. Amém. Pais, não irritem seus filhos. Primeira coisa que quero destacar aqui é que no versículo 1 de Efésios capítulo 6, nós também encontramos a palavra pais. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. No versículo 4, a palavra pais é repetida, pelo menos em português. É a mesma palavra, aparentemente. Pais, não irritem seus filhos. Mas nós temos duas palavras diferentes aqui nesse texto em Efésios capítulo 6, no original grego. Na primeira citação, no versículo 1, nós temos uma referência a pais, o que inclui homens e mulheres. Semelhante àquela expressão usada nas escolas, reunião de pais. Pode ir o pai, pode ir a mãe, pode ir o responsável pela criança. Mas no versículo 4, nós temos o plural de pais, homens. Vocês, homens, vocês, pais, vocês têm uma responsabilidade apresentada aqui no texto de Efésios capítulo 6. Entenda também que o livro de Efésios, ou a carta aos Efésios, ela tem duas partes bem marcantes, assim, bem destacadas. Os primeiros 3 capítulos descrevem quem é o crente, a posição do crente, ou seja, o seu relacionamento com Deus. E no capítulo 4 em diante, a epístola apresenta os princípios da prática da vida cristã. No capítulo 5 em especial, nós temos no versículo 18 o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí, a partir desse enchimento do Espírito, a ênfase é colocada nos relacionamentos. Mulheres, homens, então o casamento, também indo para o capítulo 6, falando sobre os filhos, e aí no capítulo 4, ou melhor, versículo 4, sobre os pais. Pais cheios do Espírito Santo têm como viver dessa maneira, não irritando os seus filhos, mas criando-os na instrução e no conselho do Senhor. O versículo 4 nos apresenta então o que um pai não pode fazer, o que o pai não deve fazer, e apresenta também o que o pai deve fazer. A primeira parte, então, temos o não pode. O não pode não é aquela expressão que muitas mães e pais usam para os seus filhos. Não pode isso. Não pode assim. João Francisco, não pode. Né? São essas expressões que normalmente nós usamos. Mas aqui temos um não pode de Deus para os pais. Pais, vocês não podem
não podem o quê? Não podem provocar os seus filhos à ira. Vocês não podem irritar os seus filhos. Esse é o primeiro aspecto, então, do versículo 4 aqui do capítulo 6 de Efésios. Não irritem. Em outra versão, você tem, não provoqueis os vossos filhos à ira. Mas a ideia é a mesma. O que isso quer dizer? Será que, então, um pai não pode fazer nada que um filho responda com uma certa irritação? Como eu ouvi certa vez de uma mãe, eu não posso fazer isso porque quando eu falo desse jeito, ele se irrita. Não, não é isso. Eu já vou explicar o que é esse não pode. Mas saiba que muitos dos nossos filhos, eles reagem de forma pecaminosa por conta deles mesmos. Muitas vezes não é porque o pai errou, ou porque a mãe errou, é porque eles são já irritados e irados por natureza. E aí você, pai, tem o dever de Deus, dado por Deus, de ajudar o seu filho a ter o seu coração tratado. Inclusive existe um livro que fala muito bem sobre este assunto, que é tratar a ira dos filhos. E aí você pode ler, depois você pode me lembrar caso precise de algo assim. O texto diz, pais, não irritem seus filhos. E depois diz o que pode fazer. O que pode é, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. O que o pai não pode fazer, então? Poderíamos fazer uma lista talvez bem longa, mas eu vou destacar apenas alguns aspectos aqui. Um deles, pensando até em outro texto paralelo aqui ao de Efésios, que é Colossenses capítulo 3, versículo 21, que diz assim, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Colossenses 3, 21. Então, o que é o primeiro não pode para os pais? Não sejam críticos. Não se envolva nessa prática do criticismo. Mas o pai não pode falar que o filho está fazendo algo errado? Sim, pode. A questão que eu quero destacar aqui é aquela crítica constante, exagerada, e que só sai isso da boca de um pai. Só a crítica. Eu me lembro de um colega falando que ele estava jogando futebol com o seu filho, e ele foi então para o campo de futebol, e aí o filho fez um gol, e aí esse colega, ele gritou assim, o nome do filho, né, e disse o nome. Aí o filho já olhou para ele e falou, já vai vir bronca. Aí ele, não, eu só estou dizendo que foi bom, foi muito bonito o seu gol. Pensei que era crítica. E aí, isso gerou uma reflexão naquele pai, porque ele começou a pensar como que ele estava sendo visto pelo filho. Como alguém que só abria a boca para criticar, quando se falava sobre o filho. É lógico que os filhos, às vezes, podem exagerar também, e achar que tudo que os pais falam é crítica. Na verdade, eles é que não estão sabendo ouvir os elogios. Então tem o erro da parte dos filhos também, tá? Só que agora o foco aqui é no pai. Talvez você, pai, seja um pai que elogia, que encoraja, mas que o seu filho, pelos pecados dele, parece que só ouve a crítica de você. Aí já é um erro dele, como eu já estou dizendo. Mas você, pai, como é que você tem lidado com o seu filho, com a sua filha? Desde bebê, desde berçário, indo para a idade da adolescência e juventude, quais foram os últimos elogios que você deu ao seu filho? Existem pais que criticam os filhos em todas as áreas possíveis. Nos estudos, nas práticas esportivas, nas ajudas domésticas, no modo de falar, no modo de andar, e nunca elogiam. Você tirou quanto na escola, na prova? 9,5. Por que 9,5? Eu já fiz isso com meu filho, mas é para brincar com ele, tá? Assim, por que 9,5? Cadê o resto da nota? Né? Pai, mas foi a principal nota. E eu aí com os outros, eu quero saber da sua. Né? Não, a gente tem que saber elogiar e reconhecer os acertos. Fuja do criticismo. Críticas constantes desanimam, como diz Colossenses 3:21. Desmotivam, não fornecem motivação que os filhos precisam. Pais precisam ser uma espécie de treinadores. Aqueles treinadores que encorajam, que incentivam, que torcem, que são fãs. E não simplesmente aqueles que só sabem abrir a boca para desmotivar. A crítica constante, então, é algo ruim. A palavra torpe, então, pensando em Efésios 4:29, não edifica.
Ou torpe, né? Que aqui no norte também tem as duas formas, né? Efésios 4:29, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. E muitas vezes os pais têm usado palavras constantemente para fazer as críticas. Como é que você deve lidar com isso? Se avalie, admita que talvez você esteja sendo uma pessoa que só critica. Procure encontrar em você as palavras de elogio e de encorajamento. O elogio não é ruim, é algo bom. Agora, tome cuidado para não elogiar criticando. Sabe como é que isso acontece? Ah, muito bem, até que enfim, hein? Que elogio é esse? Não é? Outra área que você tem que tomar cuidado, o não pode, não provocar o seu filho a ira. Não irrite o seu filho, não só com críticas, mas com rigor excessivo. Tem pais que são muito rigorosos e colocam isso na conta da educação que eles tiveram. Isso é muito comum. Você nem chega, você não está chegando nem perto do que eu tinha com o meu pai. Meu pai me tratava assim, assim, assim. O que eu faço para você ainda é pouco. O rigor excessivo pode ser uma provocação de filhos à ira. Pode levá-los a uma atitude de descontentamento, porque o pai age mais como um legalista do que um discipulador. O legalista, ele inventa regra para tudo. O que pode, o que não pode, faz aquela regra absoluta em casa, aquela constituição do pai, e que qualquer transgressão, a punição será pesada. Só que ele não ensina o porquê isso, porquê aquilo, porque ele não trabalha o coração. Ele estabelece regras. E aí ele é muito rigoroso nas punições. Por que os pais então acabam sendo rigorosos assim? Muitas vezes porque eles, pais, não querem ser mal vistos pelos outros. Eles querem mostrar para a sua família, por exemplo, que os seus filhos são educados. Eles querem mostrar, por exemplo, aos irmãos da igreja que os seus filhos são disciplinados. Eles querem mostrar para outras pessoas que eles são pais que realmente sabem educar. Veja que tudo isso tem uma motivação errada. Em nenhum momento aqui eu falei de uma motivação de glorificar a Deus. E os pais com rigor excessivo tendem a viver dessa forma. Não se importando com a glória de Deus em si, não se importando com o coração dos seus filhos, mas sendo rigorosos excessivamente, especialmente em punições, em castigos e regras. Agora, também não sai daqui dizendo, viu, rapaz, adolescente, jovem, moça, que o pastor pregou contra as regras e que o seu pai não pode colocar regras sobre você. Eu não disse isso, só estou dizendo que existem pais que são extremamente rigorosos e que não se preocupam com o que é mais importante, o coração do seu filho. Levar o seu filho para mais perto de Deus. Mostrar com a própria vida de pai que é assim que se relaciona com o Senhor Jesus. Não são regras que vão levar os filhos a amarem a Jesus desse jeito. Tome cuidado com o rigor excessivo que você pode estar colocando para a sua vida. Outra forma que os pais acabam irritando seus filhos é com a postura irritada, a postura irada. Não é só o rigor excessivo, não é só essa forma pecaminosa de querer educar os filhos com as suas regras, mas é também com a irritação. Parece que alguns pais até se orgulham de serem irados. Aqui não é assim não. E aí levantam a voz, se irritam. Chegam em casa com aquele ar de que todo mundo tem que ter medo dele. Porque o pai chegou. Que coisa horrível isso. Deveria ser uma coisa tão amável. Deveria ser uma coisa tão cristã. Tão assim de expressar um relacionamento com Jesus. Mas não. O pai já chega na postura de ira. Com a atitude de brigar com tudo o que for possível. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, fala sobre as obras da carne. E na obra da carne, ou nas obras da carne, nós temos ali pecados como o da prostituição. Isso te abala? Isso te causa assim um espanto, quando você vê que uma das obras da carne é a prostituição?
também as discórdias, também as facções e dissensões. Mas ali, também, na lista de obras da carne, tem o pecado da ira. A ira é tão pecado quanto idolatria, feitiçaria, prostituição e imoralidade. Por que parece que nós identificamos alguns pecados como algo sério que eu tenho que me afastar e outros como a ira parece que é algo que pode marcar a nossa vida? Tem gente que parece que sabe que já é conhecido como estopim curto, pavio curto e não se importa. Ah, eu sou assim mesmo. Então, você não está vendo que a ira é um pecado e que você tem que se afastar desse pecado? Também poderíamos pensar em Tiago 1:20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20, melhor dizendo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, os pais não devem permitir que os problemas da vida, que as dificuldades do relacionamento com os filhos, deem a eles uma condição ou uma permissão de viverem irados. Isso provoca filhos à ira. Isso prejudica o relacionamento com seus filhos. Não seja uma pessoa irada com ninguém, muito menos com o seu filho. Para terminar essa parte do não pode, mais uma atenção aqui, mais uma chamada de atenção para os pais. A incoerência. Pais provocam os filhos também pela incoerência. O que é isso? Os pais ora falam uma coisa, ora falam outra. Ora fala que é assim, ora fala que é assim. Por exemplo, em relação aos filhos pequenos. Ora um pai chega e diz que não pode mexer em tal coisa. Tá bom, tá lá. Passa um tempo, a criança vai e mexe, ninguém fala nada. Passa um tempo, a criança volta a mexer, ninguém fala nada. Depois o pai vem irritado e fala que não pode mexer. Então, veja como que a incoerência começa a surgir. Se você for constante na sua maneira de educar, você vai facilitar para que o seu filho saiba o que de fato ele pode fazer e o que não pode fazer. Se na sua casa pode tudo, você vai ter a dificuldade de estar na casa de uma outra pessoa, no ambiente de visita, por exemplo, e já que na sua casa os filhos podem subir no sofá, pular e fazer assim e assim, tal, você vai na casa de alguém, provavelmente vai acontecer aquilo que Provérbios diz. O filho que não obedece seu pai e sua mãe os leva à vergonha. Envergonha seu pai e sua mãe. Por quê? Porque você não tem um padrão. Você não tem um padrão de coerência na sua disciplina. Mas o ponto principal que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o que você fala, aquilo que você promete, aquilo que você diz que vai fazer. Seja coerente. Eu recebi uma promessa do meu pai, de que quando eu passasse na 2ª para a 3ª série, ou 3ª para a 4ª, eu ia ganhar uma bicicleta. Nunca ganhei essa bicicleta. Eu nunca ganhei essa bicicleta. Talvez ele nem lembre disso, mas eu já falei com ele uma vez, brincando com ele. Mas uma criança não esquece de uma promessa. Pai, seja coerente com o que você fala. Tome cuidado com as suas atividades extras, que faz com que você não priorize o seu relacionamento com o seu filho. Não provoquem, não irritem seus filhos. Seja então alguém coerente com o seu modo de lidar. Agora, poderíamos falar também do favoritismo, que é um outro modo de você criar irritação no seu filho, onde você não trata eles como iguais, porque tem maturidade diferente, tem a postura diferente de cada um, talvez alguns sejam crentes e o outro não, você tem que saber lidar com isso. Mas a ênfase no texto é: pais, não irritem seus filhos. Agora, o que você pode fazer? Qual é o pode do versículo 4 aqui? Você deve criar os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o que é criar? Criar é nutrir. Literalmente, é alimentar. E Calvino diz que, João Calvino, o reformador, diz que criar é você ter uma postura gentil de cuidado. É uma expressão interessante. Quando você cria, você não está com a responsabilidade única de dar uma moradia ou de dar roupas e de dar alimentos. Quando você cria, de acordo com as Escrituras, você deve nutrir,
você deve ser gentil na sua postura. Logo, o seu pode aqui é criar sendo uma pessoa com ternura. Pais precisam ser gentis e amáveis com seus filhos, o que já é bem diferente da postura do rigor excessivo e da ira, mas ser terno, ser gentil, ser amável. Essa deve ser a marca dos pais que criam os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. À medida que pais facilitam esse relacionamento amável, à medida que os pais fortalecem esse tipo de relacionamento, eles terão mais oportunidades para a administração das Escrituras. Pais amáveis terão mais oportunidades para exemplificar como deve ser a conduta de um servo de Deus. Pais que se preocupam em agirem em ternura estão facilitando o ouvir dos seus filhos, porque uma palavra dada em ambiente de ternura é mais fácil de ser ouvida e assimilada. É assim que se cria os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Como nós falamos nos domingos anteriores, é pensar naquela relação do filho e o seu pai lá em Provérbios. Ouça, filho meu, as instruções do seu pai. Como que aquelas palavras foram citadas? Dá para imaginar? Não foi com ira. Deve ter sido num clima bem assim, gentil, amável. Filho meu, ouça as instruções do seu pai, ouça os ensinos da sua mãe. Filho meu, não deixe de ouvir aqui as instruções, para que você possa ser bem-sucedido assim, assim. Há um clima de amor ali sendo expresso na relação do pai e o seu filho. Homens precisam agir em ternura. Aqueles que dizem que homens de verdade não demonstram afeição, estão bem enganados. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aos Tessalonicenses, por exemplo, ele diz que aqueles irmãos de Tessalônica eram muito amados por ele, que ele queria dar a vida por eles, que ele tinha um relacionamento especial com cada um deles. Ele estava expressando ternura ao discipular os Tessalonicenses. Você quer ir bem na sua disciplina de paternidade? Desenvolva relacionamento de ternura. Com gestos, com palavras, com ações de carinho, porque isso vai facilitar o relacionamento com o seu filho. Agora, você também precisa ser disciplinador. O versículo diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e conselho. Ou, em outra versão, na disciplina e instrução. Na primeira parte, então, destacando aqui a parte da disciplina, nós podemos pensar nos limites que devem ser colocados sobre os filhos. Eles precisam de disciplina, eles precisam de limites, eles precisam de ensinos. A palavra disciplina, muitas vezes, é lembrada só com aspecto negativo. Ah, eu tenho que disciplinar meu filho, parece que é a hora da vara, unicamente. Mas disciplina também envolve a questão da instrução, da doutrina, do ensino. Então, quando disciplinamos, estamos dando limites, estamos dando instrução, estamos dando conteúdos a serem aprendidos. Logo, um pai, ele não pode deixar de cumprir a responsabilidade de trazer instruções verbais, de trazer admoestações, de trazer conselhos. Ser pai é ser pastor, ser pai é ser conselheiro, ser pai é ser discipulador. E isso não se faz sem palavras. É impossível. Você precisa conversar com seu filho. Você precisa dialogar com ele. Você não vai conseguir cumprir esse papel de ser um pai bíblico sem conversar. Ah, mas é o meu jeito. Eu sou caladão. Eu não sou de muita conversa. Ok, o seu jeito é pecaminoso, se arrependa dele. Agora, se aproxime do Senhor, mude a sua atitude e faça aquilo que Deus quer de você. Nós não podemos nos acostumar com as nossas atitudes pecaminosas, mesmo que aparentemente elas não sejam tão ruins assim. Porque são. Um pai omisso, um pai passivo, ele está deixando de acompanhar o seu filho, porque ele tem a grande responsabilidade de fazer isso,
de ser aquele que vai dar a direção para esse filho, para essa filha. Ele precisa das suas instruções. Deus te deu sabedoria para viver assim. E se falta sabedoria, busque sabedoria. Mas não viva como alguém que não cumpra com o seu papel. Crie o seu filho. Tenha tempo com ele. Você é o principal discipulador dele. Criar filhos é discipular filhos. E ainda podemos ver que devemos dar os conselhos, como diz aqui o final, o conselho do Senhor. Veja que não são conselhos ou opiniões humanas, mas do Senhor. Isso me faz lembrar de 1 Samuel capítulo 3, sobre a relação de Eli com os seus filhos. Lá naquele texto, em 1 Samuel capítulo 3, versículos 11 a 13, nós podemos ler o seguinte: disse o Senhor a Samuel, olha, Deus está falando para Samuel a respeito da relação de Eli com seus filhos. E ele diz assim: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o quanto tenho falado com respeito à sua casa, ou seja, à sua família. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, ou seja, condenáveis, e ele não os repreendeu. Samuel estava ouvindo do Senhor que ele, o nosso Deus, iria disciplinar Eli por conta da atitude que ele estava tendo com seus filhos. Que eles erravam, eles estavam sendo abomináveis no comportamento, mas ele não estava repreendendo, ele não estava admoestando, ele não estava confrontando. Note que aqui temos o pecado da omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse também peca. E assim como pais, não podemos deixar de falar com os nossos filhos, inclusive repreendendo, corrigindo, não só instruindo, que é bom, é o aspecto positivo desse criar, mas também dizendo, não, você não pode viver assim, a palavra de Deus diz assim. E veja, no Senhor, nos faz pensar então, a respeito da fonte dessas instruções, desse conselho. Não é na sua experiência, não é baseado no que você acha, mas é no que o Senhor tem a dizer. E aí você precisa estudar a palavra e colocar diante do seu filho, sua filha, para instruí-lo biblicamente. Os pais devem envolver-se com a instrução verbal dos seus filhos. Os pais devem conduzi-los regularmente nas devoções familiares e nas orações. Os pais devem acompanhar e ser responsáveis juntamente com a esposa, com o que acontece no coração dos seus filhos. Os pais devem assumir a responsabilidade na ajuda para assegurar que a igreja seja uma experiência significativa na vida deles. E assim também ajudar com o próprio exemplo de vida. Filho, é assim que se vive para o Senhor. Siga meus passos. Eu estou seguindo a Jesus. É assim que você deve viver também. Como Paulo disse aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um pai que cria o seu filho na disciplina e na admoestação, ele também pode dizer isso ao seu filho. Siga meus passos, como eu estou seguindo os passos do Senhor Jesus. Os pais não podem, então, cometer essas falhas do rigor excessivo, da falta de coerência e coisas assim. Mas os pais podem e devem estar bem próximo dos seus filhos. Para os mais antigos, e aí não vou apontar para ninguém, né? Você sabe. Quando eu falar aqui da referência, e se você falar, eu sei, tal, você já está se entregando mesmo. Existia um comercial, bem antiguinho, do Gelol. Não basta ser pai. Ah, não, ninguém vai dizer. Ninguém vai dizer. Tem que participar. Só um que é da minha época lá, só um, tá bom. Né? Eu estou percebendo que aqui, na Cachoeirinha, eu sou a pessoa mais velha. Né? Irmã Maria de Lourdes, depois eu quero conversar um pouco com a senhora, para saber algumas coisas aí. Irmãos, aquele comercial que marcou a minha vida, quando eu vi aquele rapazinho querendo jogar futebol,
e acordando cedo, e querendo que o pai fosse com ele, e o pai não estava disposto a ir, e ele vai lá para o jogo, e aí está chovendo, e aí ele vê que o pai chegou, e ele quer jogar para o pai assistir, e aí ele entra, e o pai está torcendo por ele está feliz, aí quando ele vai fazer um gol, ele sofre lá uma falta, né? E aí vem o pai com o quê? Agora estão lembrando, né? Mas a instrução ali, aquela expressão-chave é, não basta ser pai, tem que participar. Pais, como que vocês estão participando da vida dos seus filhos? Quantas vezes você tira tempo para conversar com eles? Mas conversa séria. Filho, como é que está o seu coração? Como é que você está vivendo com o Senhor? Como é que está a sua vida nos aspectos de tentações que o mundo traz? Como é que você está na sua leitura bíblica? Como é que você está na sua empolgação de participar das atividades da nossa igreja? Você tem tido alguma dificuldade com a leitura bíblica que eu tenha que te explicar? Ah, mas eu não sei todas as coisas. Deixa o seu filho perguntar, você vai atrás de respostas, mas você pode criar esse tipo de relacionamento. Pais devem participar constantemente da vida dos seus filhos. Não para irritá-los, mas para, de fato, criá-los na disciplina e administração do Senhor, para que vivam para o Senhor. Que esses princípios que vimos hoje possam ajudar, mais uma vez, aos pais a se lembrarem da grande tarefa que eles têm. Que possam também lembrar os filhos que eles devem facilitar o relacionamento com seus pais. Meu pai está se esforçando, eu vou facilitar para ele, eu vou chegar mais perto dele, eu vou deixar que ele me instrua com mais facilidade. Facilite, se aproxime dele. Mulheres, vocês não estão distantes disso, vocês não estão longe dessa responsabilidade, cabe a vocês também instruir os seus filhos e auxiliar os maridos no cumprimento das suas tarefas de serem os líderes espirituais da família. Todos nós podemos lidar com esses princípios. Você não tem filho ainda? Que Deus te dê a graça de você um dia ter os seus filhos e se preocupar em levá-los para mais perto do Senhor acima de tudo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e de nossas famílias. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos gratos por Tua palavra, porque ela é clara em nos dizer como que devemos viver a vida no lar, especialmente quanto à relação pais e filhos. Senhor, capacite aos pais para que eles vivam de uma forma agradável ao Senhor e que impactem positivamente os seus filhos, sejam eles rapazes ou moças, crianças, os meninos, meninas, que possam ter sempre uma boa referência de um homem que conduz a família para mais perto do Senhor. Pedimos também que o Senhor abençoe as esposas, as mães, com a tarefa de agirem como auxiliadoras, como aquelas que instruem também seus filhos. Pedimos pelos filhos, não importando a idade deles, que eles tenham esse desejo por serem instruídos, que eles tenham esse desejo de quererem conhecer mais do Senhor por meio dos seus pais, para que vivam para o Senhor, para a Tua glória. Deus, precisamos da Tua graça. Muitas vezes queremos até fazer o certo, pecamos, falhamos, mas que haja quebrantamento verdadeiro em nossas vidas, que nos leve a novas atitudes para glorificarmos o Senhor. Deus nos capacite. Assim oramos. Amém.